Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade, daqui da cidade de Salto. No vídeo de hoje a gente vai estar falando de um assunto, gente, e vai vídeo se a gente for parar para dar detalhes sobre ervas. Temos ervas de todos os tipos, afinal de contas a Umbanda é o que? É a natureza. A Umbanda, um dos principais rituais dela, a maioria dos rituais, todos são feitos com ervas, tá? Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative aí o sininho para as notificações dos próximos vídeos, que vai ser muito interessante aí para todo mundo, e fica com a gente aí até o final, tá bom? Quando a gente fala de erva, conforme eu acabei de falar, nós temos uma variedade de ervas. A gente, como umbandistas, e para usar dentro do ritual, inclusive esse vídeo é a pedidos, viu gente? A gente tem as ervas quentes, mornas, frias. Nós temos as ervas positivas, negativas e neutras. Então já deu para ver que tem muito assunto aí para muitos vídeos. Porém, eu tenho um cuidado em falar das ervas, porque, primeiro, não é determinados banhos não são todos que podem fazer. As ervas, elas necessitam de um equilíbrio entre elas, tá? Então, assim, eu não posso tomar um banho com uma erva quente, por exemplo. Por quê? Porque ela é muito forte, então eu tenho que colocar uma erva fria e uma neutra. A neutra eu coloco por quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês de erva quente, por exemplo, que não seria uma erva, mas gente, 100% da população comete esse erro, infelizmente. Banho de sal grosso. Sal grosso é um mineral, tá? Mas é considerado parte de um banho. A gente não deve tomar banho só de sal grosso. O sal grosso, ele está entre os banhos quentes, e o que acontece com o sal grosso? Ele vai tirar tanto as energias negativas quanto a positiva. Então ele vai trazer um desequilíbrio aí energético para a pessoa. Então muitas vezes se toma um banho de sal grosso, vai falar, nossa, estou aliviado, mas fica aliviado de tudo. A pessoa começa a ficar com uma moleza. Eu vou dar um exemplo quando a gente vai para o mar, quando a gente vai para a praia. Se você ficar o dia inteiro na beira da praia, deitado lá na cadeira, só na água de coco, olhando a natureza, no final do dia, quando você volta para o apartamento, para casa, como que a gente está? Esgotado, cansado, não é? Aí a gente para pensar, gente, eu fiquei ali o dia inteiro sentada, estirada que nem a lagartixa lá no chão, e tô cansada assim. Por quê? É justamente por conta da água do mar. Então a água do mar, ela traz essa limpeza, sim, necessário para todos nós, porém ela também limpa demais, ela limpa em excesso, é o caso do sal grosso, tá? Então o que eu aconselho? Sal grosso pode ser, sim, colocado em um banho de equilíbrio. Um exemplo, sal grosso, manjericão e arruda. Tá? Então você está equilibrando sal grosso e manjericão. É que assim, dentro da nossa casa, eu ensino para os filhos sempre fazer a mistura com no mínimo aí 3 ervas. Ou você toma com uma erva, tá? Para já trazer aquilo que nós estamos buscando dentro desse banho, ou 3. Então eu não aconselho as 2 ervas. Por quê? Eu equilibro, eu descarrego, eu equilibro e eu protejo. Então, um banho de uma erva, ele vai trazer um determinado benefício. Outro exemplo, manjericão. Manjericão é uma erva de limpeza, é uma erva que tira as energias negativas, mas ela tem também uma outra questão que nos beneficia, que é o quê? Trabalhar as emoções. Então, no manjericão, eu já organiza pensamentos, ela tira aquele excesso, sabe parece que a gente está pesado, que a cabeça não para, os pensamentos estão se atropelando um com o outro. O manjericão, ele traz essa tranquilidade de pensamento e sentimentos. Então, é uma erva que eu gosto que faça sozinha. E entre os banhos também tem a questão dos dias. Um tratamento emocional, por exemplo, banho de manjericão 3 dias seguidos.
do pescoço para baixo. Se de repente essa pessoa faz tempo, eu não vou falar de um médio porque o médio já tem ali seus rituais, já tem a sua forma de fazer os seus banhos durante a semana. Um exemplo, uma pessoa que fosse da assistência, uma pessoa que não está acostumada a fazer banho com frequência, está com essa necessidade de tomar banho de manjericão, banho de manjericão, eu aconselho 3 vezes seguido. O primeiro banho, porque não tomou outro, não tem uma ritualística em cima dessa pessoa. O primeiro da cabeça, a partir do segundo e terceiro do pescoço para baixo. Porque o manjericão, ele ativa essa questão dos pensamentos. Então, onde é que eu vou jogar esse banho, né? Essa erva? Também na minha cabeça, tá? Quando a gente fala da forma de se fazer os banhos, eu até falei dos equilíbrios das ervas por conta disso. Determinados banhos, eu não acho legal a gente estar passando em vídeo. Uma coisa é eu chegar para você, vou dar outro exemplo de uma erva quente, que é o banho da espada de São Jorge. É ótimo, a espada de Ogum é ótimo, porém assim, para você realmente quando você está com um problema espiritual, que realmente são cargas negativas em cima da pessoa, você vai cortar essa espada, né, em 7 pedaços e você vai colocar para ferver. Por quê? Porque a gente precisa, a espada, a essência principal dela está dentro. Então a gente precisa o quê? Que ela amoleça por fora e ela realmente tire a essência. Então a gente precisa que ela ferva para justamente cozinhar um pouquinho ali para poder tirar a essência dela. Só que é um banho muito quente, literalmente. Então não é aconselhável a gente estar fazendo esse banho a todo momento. Então esse banho eu aconselho só nessas condições assim de realmente ser cargas negativas pesadas espirituais. A mesma coisa com fumo de corda. Tem um que é a catinga de nega, peregum. Então são ervas quentes, são ervas que realmente a gente necessita de um equilíbrio e principalmente a gente precisa saber o porquê, a necessidade de estar tomando esse banho. Então, por mais que a gente fala, né, da força da natureza, mas a vida da gente é o equilíbrio. A natureza também é o equilíbrio. Os banhos também são equilíbrio. Então tudo aquilo que é em excesso, às vezes pode nos prejudicar. Tá? É a mesma coisa, o banho quente, quando a gente fala que nos prejudica, é o que? Ele limpa tanto que ele pode deixar alguns buracos, né, na nossa aura. E quando eu falo desses buracos, o que acontece? Energeticamente eu estou aberto né, tem uma brechinha ali para eu poder pegar energias negativas. Então essa é a importância de você saber, por isso que eu não vou abranger tanto as questões de banhos aí, por conta de cada um tem uma necessidade, cada trabalho tem uma necessidade. Mas eu vou passar algo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é o quê? Ervas e banho que todos podem tomar. Quando eu falo ervas e banho que todos podem tomar, hoje a necessidade da gente se manter com energia, a gente se manter mais tranquilo, a gente se manter mais calmo, é muito grande. Então, diariamente, eu tenho muito mais pessoas que me procuram para pedir banho de erva que acalme, que tranquilize, do que limpe. As pessoas estão se sentindo muito mais esgotadas, cansadas, mentalmente, fisicamente. Lógico, mesmo quando a pessoa procura a mãe nesse sentido, a mãe sempre fala assim, ó, me passa o seu nome e sua data de nascimento para a mãe dar uma olhada, porque a gente também não pode, como é que se diz, a gente não pode fingir que não está vendo determinadas coisas, tá? Então, é muito mais prático para mim chegar para a pessoa, vou dar um exemplo, vamos tomar um banho só de alecrim. Alecrim além dele cuidar dessa parte da energia negativa também, ele também tem a sensação do bem-estar, né? Ele é energia também. Então, dessa forma, é muito mais prático para a mãe chegar e falar, toma um banho de alecrim. Não, eu peço o nome, eu peço a data de nascimento, eu primeiro vou ver realmente essa necessidade da pessoa. É onde eu falo, a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade. Então, tanto que quando eu vou começar as minhas lives, eu sempre coloco lá, eu vou falar de determinado assunto com amor, com respeito
e com responsabilidade, que é isso que eu estou fazendo aqui para vocês, tá bom? Então, os banhos que eu vou passar agora para vocês são banhos realmente que vocês conseguem fazer no seu dia a dia, tá? Então a mãe já falou aí do banho do alecrim, tem um banho que é muito interessante, que poucas pessoas conhecem, é o banho com bicarbonato de sódio. Ó, eu só vi sobrancelhinhas aqui assim, ó. Ah, o quê? Ah, como? Para quê? E olha que interessante, o banho de bicarbonato, ele ajuda na irritabilidade das pessoas. Vamos colocar bicarbonato nas caixas d'água. Gente, ideia que eu tive agora. Eu vou fazer um trabalho amanhã, não, agora é sério, amanhã eu vou trabalhar no SAI daqui da cidade, já vou tacar bicarbonato nas caixas d'água da cidade, que o povo tá nervoso de um tempo pra cá. Ó, tive um insight agora, hein? Nada por acaso. Então, o bicarbonato, ele ajuda nessa questão da irritabilidade. Tá? Ele também é um auxiliador na hora do sono. Então, se você, na hora de tomar aquele último banho antes de dormir, faz uma mistura ali com bicarbonato, gente, muito pouco, uma colherzinha de chá. Eu trabalho muito com a pitada, tá? Porque a pitada, o punhado, a colher em si, tudo que a gente... Eu falo que assim, existe alquimia, né? É o equilíbrio de tudo. Quando você pega algo com a colher, você quebrou um pouco já dessa molécula no contato com o aço inox. Então, quando você pega com a mão, é a sua energia, né, ali. Então, você pode pegar uma pitadinha, coloca lá num litrinho de água, pescoço para baixo antes de dormir, vocês vão perceber, gente, a diferença, tá? Faça para os seus maridos, faça para os seus irmãos, irmã, mãe, pai. Depois vocês me contem o resultado. Outro banho que acalma também, que é calmante, tira e queda, gente. Quando a gente fala das ervas, quando a gente fala dos banhos, uma coisa muito interessante é porque assim, uma vez uma pessoa falou para mim, mas se a pessoa não estiver disposta também a se ajudar, sim, eu concordo, a gente tem que estar ciente de como a gente sentir a nossa condição, mas a gente tem que estar realmente com a intenção de querer melhorar. Isso faz a diferença. Mas eu tive uma situação onde a pessoa me pediu um banho e eu passei, e ela simplesmente deu na época era namorado ainda, não era nem marido, e ele, sem entender, falou assim, para que era o banho, ela não falou, mas deu o banho assim mesmo, e ele pegou e falou que estava se estranhando, que ele ficou muito calmo, que aquilo que ele estava, agitado tinha melhorado. É o banho da água de arroz. O banho da água de arroz, eu falo que ele tem duas situações que a gente pode trabalhar. Uma é se acalmar, então o que você vai fazer? Você vai pegar um punhado de arroz, você vai colocar de molho, sabe aquela aguinha branca do arroz? É essa que você vai fazer o banho. Esse também você pode fazer da cabeça, que não tem problema nenhum. Lembrando que quando você está fazendo um banho, o ideal é você já estar ali com seus pensamentos, os seus pensamentos positivos, tendo fé, acreditando, trazendo ali em pensamento, conversando com o banho. Você está o quê? Você está consagrando o banho. Então isso é muito importante, tá? E aí você tira aquela água branquinha, você pode deixar de um dia para o outro, você vai tomar seu banho normal, da cabeça, do pescoço para baixo. Realmente esse é muito bom, é muito puro esse banho, então não tem nenhum tipo de problema tomar na cabeça. E aí com o arroz puro, depois que você tira essa água dele, ele traz a prosperidade. Por isso que a mãe falou que é 2 em 1, né? Que fala. O que você vai fazer com esse arroz, esse punhado? Você vai jogar no telhado da sua casa e na frente da sua casa. Você vai trazer a fartura para a sua casa, para que realmente não falte nada, tá? Então esse também é um banho de prosperidade. Um banho de café, 2 xícaras de café.
Esse banho, falei que ia trazer umas coisas que vocês iam gostar, porque é diferente. O que a gente está fazendo? Está trabalhando com o bem-estar das pessoas, a gente não está trabalhando, né? Ó, você não vai fazer esse banho porque vamos tirar a energia negativa, vamos afastar espírito ruim. Não, a gente está trazendo receitinhas aqui, eu diria que são fitoterápicas, né? É uma terapia. Então, o que traz o café, tá? No caso da xícara de café, esse banho é principalmente para quem tem muito pesadelo. Então, pesadelo é aquela sensação, medo de dormir, medo de estar sozinho, medo, aquela sensação que parece que tem alguém observando, quando você vai deitar, que você parece estar sentindo uma pressão ao seu redor. O café ajuda bastante nessas sensações. São 2 xícaras de café misturado em si, o café feitinho já, prontinho, sem açúcar, tá, gente? Em 3 litros de água. Mistura, lembrando que antes de fazer a mistura, antes de fazer a alquimia, o que a gente tem que fazer? Então, o café vai estar ali morninho, eu já vou mornar a água, eu já tomo meu banho de higiene, vou tomar meu banho de higiene com aquela água morninha. Por quê? Quando você está fazendo aquela mistura, que eu falei, conversa com o banho, peça a sua necessidade, que a partir desse momento esse banho me tranquilize, me acalme, que essas sensações sejam retiradas através do banho, que eu não tenha mais os pesadelos, tá entendendo? Por quê? A partir do momento que você entra para o banho, você não pode mais misturar água nesse banho. Porque você já criou a sua alquimia, você já criou a sua magia ali, você já se conectou com aquele banho. Então, o levar para o banheiro é realmente só para jogar do pescoço para baixo. Tá bom? Viu? Eu falei para vocês, tem muita coisa pra gente falar a respeito de erva, a respeito de banho. Deixa eu ver mais um, eu tenho só poucos minutinhos aqui. Banho de canela em pau, prosperidade. Então, para o trabalho, por exemplo. Então, e banho, gente, não é para tomar todo dia. Um exemplo, se eu trabalho com a parte comercial, se eu trabalho com vendas, ou se eu vou atrás de uma oportunidade profissional, o que eu vou fazer? Domingo eu vou fazer aquele banho. Eu vou preparar aquele banho, para aí sim eu melhorar a minha energia, ter disposição, porque a canela em pau ajuda nessa questão também, e para atrair projetos, atrair vendas, atrair, né, uma oportunidade de trabalho, tá bom? Então, assim, devido ao pouco tempo que eu tenho agora, eu já vou ter que me despedir de vocês, mas a mãe promete que a gente vai continuar esse assunto ainda, tá bom? E quem tiver dúvida, quem tiver precisando de um banhinho aí, entre em contato com a mãe, tá bom? Que a mãe faz questão aí de te ajudar nesse sentido, porque, gente, o banho de ervas é sagrado. Faz parte do sagrado, de qualquer erva, de qualquer natureza. Então, vamos levar muito isso em consideração, porque é uma forma, é medicinal, Os próprios medicamentos, muitos, né? Por que querem arrancar a Amazônia da gente? Não é verdade? Tá bom? Aproveita, se inscreve aí no canal, dê o seu like, tá? Acompanha a gente aí nas redes sociais também, tá bom? Tem bastante novidade aí. A gente agora tá também com os vídeos no IGTV, então tá bem legal aí nosso canal, tá bom? E vou ficar por aqui. Umbanda, falando de coração, para corações, e até o próximo vídeo.